Glória a Deus. Vou ler aqui uma mensagem com versículos que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículo 26. Lucas, capítulo 17 e versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Louvado seja Deus. Faz uma oração para que Deus possa falar conosco através dessa mensagem. A palavra de Deus, ela é alimento para nossas vidas espirituais. Aquela pessoa que se diz cristã e que não lê a mensagem, uma hora ou outra ela vai fraquejar. Por quê? Porque não está se alimentando. É a mesma coisa você. Quando deixa de se alimentar, você vai ficar com o seu corpo fraco, enfraquecido. Sua imunidade vai baixar e você vai ser acometido por doenças. Doenças na carne, doenças na matéria. Aquela pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, ela é acometida de doenças espirituais. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra, louvando o Seu nome, te exaltando, Senhor. O Senhor é grandioso, meu Pai. Nós não merecemos nada do que temos tido, Senhor, mas o Senhor é misericordioso para conosco e tem abençoado a nossa vida. Então nós só temos que agradecer, nós só temos que te exaltar, meu Pai, e engrandecer o teu santo nome. Que nessa noite a tua mensagem possa chegar, meu Deus, aquela pessoa que está ouvindo, meu Deus, essa aparelho sonoro, meu Pai, que o Senhor possa tocar na vida dela, possa tocar no coração dela, e que o Espírito Santo venha entrar em suas vidas, fazendo uma obra, Senhor. É o que te pedimos nesse momento, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Essa mensagem que nós acabamos de ler, que fala sobre os dias de Noé, é uma mensagem muito importante. Por que muito importante? Eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem já ouviram falar na história de Noé. Nem que seja em histórias infantis, né? Que Noé colocou lá um casal de cada animal na arca, e depois veio o dilúvio, e aí só sobreviveu Noé, a família e os animais que entraram na arca. Então muita gente conhece essa história, muitas crianças conhecem essa história, porque ela se transformou aí em músicas infantis, em historinhas infantis. Então muita gente conhece, mas as pessoas não se atentam para a importância de que tem essa mensagem, a importância que tem essa passagem de Noé, que é descrita lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele criou sem pecado. Eles viviam ali no Éden, no paraíso, e eles eram livres de pecado, não existia pecado. Porém, o homem desobedeceu a Deus e consumiu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a uma ordem expressa do Senhor nosso Deus. E a partir daquele momento, o homem e a mulher passou a viver uma vida mais afastada do Senhor, mais afastada de Deus. O homem passaria a se alimentar do próprio suor, porque Deus, antes do pecado, tinha disponibilizado tudo para que eles pudessem dispor ali no Éden, no paraíso. Mas quando ele pecou, uma das responsabilidades que foram propostas para o homem era que ele iria se alimentar
do suor do próprio rosto. Enquanto as mulheres, elas iriam passar a sofrer dores no parto, para que ela viesse dar cria, ter a sua própria prole, e os filhos, elas passariam a ter dor durante o parto. Então, o homem que sempre foi provedor do lar e precisa sair das suas casas para trabalhar, para se alimentar. Antes, irmãos, antes do homem pecar, isso era diferente. Tinha tudo disponível no Éden, no paraíso. E a mulher, ela passou a sentir dor do parto depois que ela pecou. Assim diz a palavra de Deus. À medida em que o tempo foi passando, o homem ele foi multiplicando sobre a terra, e cada vez mais o homem foi achando que era autossuficiente e foi se afastando de Deus cada vez mais. Passou a pecar cada vez mais e se distanciar da vontade do Criador, que era uma criação que viesse a adorá-lo diariamente. Até o ponto de a inveja surgir no coração de Caim, quando ele veio a matar o próprio irmão Abel, porque ele ficou enciumado, porque Abel, ele era dedicado ao Senhor. De tudo que Abel produzia, ele separava o melhor e oferecia ao Senhor nosso Deus. Enquanto Caim, ele não tinha muito zelo pelas coisas de Deus. Caim era um criador de animais, e ele, quando entregava uma oferta a Deus, ele entregava aquele animal que estava ali manco, aquele animal que estava cego. Ele não entregava a primícia para Deus, ele entregava aquilo que não iria servir para ele. Então Deus se mostrou muito contente com as ofertas de Abel, porque Abel, ele era dedicado ao Senhor, e Caim, ele veio a ficar com inveja disso, da proximidade e da gratidão que Deus tinha pela vida de Abel, pela maneira como ele se comportava diante de Deus. E o que acontece? Caim, diante de uma inveja maligna, veio a abater o próprio irmão, que era Abel, né? Abel e Caim, filhos de Adão e de Eva. Então, a partir daí, o primeiro homicídio que ocorreu na terra, o irmão tirou a vida do próprio irmão. Depois disso, ele fugiu, ficou envergonhado, fugiu da presença de Deus, de Caim, e multiplicou a própria descendência em outros locais, vindo a multiplicar também a dureza de coração nos filhos e na descendência dele. Por que eu estou contando isso? Porque a partir daí foi que o homem foi ficando mais perverso. Outros homicídios aconteceram. As pessoas começaram a fazer bebidas fermentadas e passavam a se embriagar, passavam a viver a vida da maneira que eles mesmos desejavam, que eles próprios desejavam, da maneira que eles achavam que estavam sendo felizes, e nisso passavam a entristecer cada vez mais ao nome do Senhor, entristecer ao coração de Deus. O que acontece? Deus, vendo que a iniquidade tinha se multiplicado sobre a terra, ele achou justiça em Noé. Ele viu que Noé era um homem justo diante dele. E ele falou a Noé: o homem se afastou de mim, então eu trarei um dilúvio e acabarei com todo ser vivente, exceto aqueles que acreditarem na sua mensagem e que entrarem na arca. Construa uma arca. Aquelas pessoas que entrarem na arca, que se arrependerem da vida de pecado que têm vivido e entrarem na arca, essas pessoas serão salvas. Aqueles que não entrarem na arca, aqueles que não aceitarem a mensagem, esses perecerão. E assim aconteceu.
Noé pregou durante aproximadamente 120 anos, dizendo: olha, se arrependam dos seus pecados, retornem à presença de Deus, retornem, voltem a ter uma vida de proximidade com o Senhor Deus. Mesmo assim, as pessoas não creram, as pessoas não acreditaram na mensagem de Noé, achavam que Noé estava falando uma coisa absurda. Imagine um dilúvio, uma tempestade tão grande que inundasse todas as casas, que inundasse aquelas cidades. As pessoas achavam que era algo absurdo e não acreditaram. O que acontece? De repente, quando ninguém imaginava, as pessoas iam para as festas, as pessoas se prostituíam, as pessoas adulteravam, as pessoas matavam, viviam a vida achando que não se cumpriria a palavra de Deus. Mas de repente, quando todos imaginavam que seria mais um dia tranquilo, começou a cair a chuva. E a chuva caiu, a ponto de as pessoas perceberem o quanto que estava caindo de água, estava começando a causar inundações em vários lugares, mas era tarde. Apenas entraram na arca Noé, seus familiares e os animais que ele havia separado, conforme a mensagem que Deus tinha passado para ele. Então Jesus Cristo, nessa passagem que nós acabamos de ler, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta do Filho do Homem. As pessoas casam, se dão em casamento, bebem e acham que a mensagem de Jesus é uma ilusão. Tem pessoa que acha que a mensagem de Cristo é uma ilusão, é uma historinha inventada. Assim como não acreditaram na mensagem de Noé, também não acreditam na mensagem da cruz. Jesus Cristo, ele veio para redimir a humanidade. Todo aquele que nele crê, que confessar ao nome dele, que se arrepender dos próprios pecados e tiverem uma vida voltada para ele, essas pessoas receberão a salvação. Não adianta dizer que acredita em Jesus se você não deixa ele transformar a sua vida, se você não vive uma vida para ele, tentando agradar a ele. Imagina aí você na sua casa, você com a sua esposa, você com seu esposo. Às vezes você sabe que a sua esposa não gosta de algo de certa maneira, e a esposa sabe que o marido não gosta de algo também de certa maneira. Então você faz aquilo ali para agradar, para manter a paz no lar, para manter a união na família. A mesma coisa Jesus Cristo, ele quer de nós, que a gente entenda aquilo que entristece a ele. Aquilo que entristece é o Espírito Santo, aquilo que nos afasta dele, e que a gente passe a negar essas coisas. Deus não deseja que ninguém tenha uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida voltada para a iniquidade. Tem gente que abandona o próprio lar, a própria família, vivendo uma vida na embriaguez, vivendo uma vida no consumo de substâncias ilícitas que só fazem mal ao próprio corpo e fazem mal à própria família. Pessoas que desejam o mal aos próprios vizinhos, pessoas que têm inveja dos vizinhos, pessoas que muitas vezes fazem acordos com espíritos malignos para tentar destruir a vida de alguém que ela acha que não gosta. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, tudo isso, meu irmão, minha irmã, tudo isso desagrada ao nome do Senhor. Tudo isso faz com que a gente se afaste cada dia mais dele, e faz com que a gente perca o direito de ter uma vida eterna. Jesus Cristo, ele já preparou moradas para aqueles que aceitarem a ele como único Senhor e Salvador, tiverem uma vida de retidão.
mas não é de graça. Nós precisamos ter uma vida voltada para Ele, uma vida de renúncias, uma vida conforme a vontade dEle. E, irmãos, o mundo só nos oferece coisas que nos afastam de Deus. Tudo é vaidade, tudo passa. Imagine quantas pessoas aqui nessa comunidade já partiram, já morreram. Às vezes pessoas más, pessoas que não tinham amizades com alguns vizinhos, achando que iam levar alguma coisa da terra, e não levam nada. E pelo contrário, depois não tem mais jeito, depois que morrer não tem mais jeito, vai seguir o juízo. E a chance que a gente tem de receber a salvação é aqui, enquanto temos vida. E nós temos vida agora. Daqui a pouco a gente não sabe se a gente tem vida, porque nós não temos controle sobre nada nessa terra. Muitos agora, daqui a pouco, perderão as próprias vidas de alguma maneira. Infelizmente, é isso que acontece nessa terra. Pessoas são assassinadas, outros vão a óbito por acidente de trânsito. Então, se você não estiver preparado naquele momento, não adianta vela, não adianta orações depois que você morrer, não adianta. Quem disser que adianta está falando algo que está contrário à palavra de Deus. Não é fácil falar isso, porque muitas pessoas acreditam, né? Mas isso é uma heresia, isso não está na Bíblia. A salvação é individual e nós temos que buscá-la enquanto temos vida. Então, para você que não acredita, ó, você que acha que Jesus Cristo não voltará, Ele disse que voltará. Você que acredita, você que acredita que... Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe, viu? O trabalho do Senhor. Você que não acredita que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja dele, aquelas pessoas que creem. Você está vivendo uma vida de igual modo que aquelas pessoas viviam na época de Noé. Eles morreram afogados devido àquela chuva intensa, devido ao dilúvio. E hoje, aquelas pessoas que ficarem aqui na terra irão sofrer por um período, quando Jesus Cristo levar a igreja. E depois, no dia do juízo, não terão direito de desfrutar da salvação que Ele preparou para nós. Então, eu espero que os senhores possam refletir nessa mensagem. Hoje é fácil adquirir uma Bíblia. Pegue aí, compre uma Bíblia. Então, peça emprestada a Bíblia do seu vizinho. Comece a ler, eu oriento que comece a ler dos evangelhos. Vai lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Depois lê o livro de Atos. Por quê? Porque nesse momento nós iremos entender o que Jesus Cristo fez por nós, o quanto que Ele fez por nós aqui nessa terra. E nós passaremos a acreditar na mensagem dele. Então leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a Bíblia, que a Bíblia é o nosso alimento espiritual, como eu falei em outro momento. Conhecendo a mensagem, dificilmente você não irá fazer as coisas pensando que está fazendo para a desagrado do nome do Senhor. Então, que Deus possa abençoar e possa tocar em cada coração, que essa mensagem possa transformar as suas vidas.